No instante em que abri os olhos, me vi num mundo de fantasia medieval. Para sobreviver, virei mercenário. Para me manter vivo, massacrava inimigos sem fim. Neste mundo brutal, um segundo de distração significava morte instantânea. Meu nome é Aaron. Neste momento, o povo da cidade de Cassidy caçava um ladrão. Vários guardas vieram relatar a situação e só sabiam resmungar. Quem diria, hein? Hans, aquele sujeito tão discreto, causaria tanta confusão. Nunca gostei daquele moleque, de qualquer forma. Aquele pirralho do Hans é um mago, sabia? Não dá pra confiar em magos, em nenhum deles. Ele deve ter feito um pacto com um demônio. Outro guarda caiu na risada. Você só está com inveja do Hans, não é? Porque ele roubou o título de bonitão da cidade. Vendo os dois trocarem farpas, eu, o líder do esquadrão, estava morrendo de tédio. Ao sair, senti um pressentimento ruim. Se o Hans for pego, ele já era. A chuva caía torrencialmente no quartel da guarda de Cassidy. O capitão Manuel estava furioso com o meu atraso. Se você dormiu demais ou não, não vem ao caso. Ouvi dizer que você era bem próximo do criminoso Hans. É verdade? Honestamente, Hans era uma das poucas mentes brilhantes deste mundo medieval, que não era lá muito inteligente. Então, mesmo depois de entrar na academia, mantivemos contato. Mas agora eu não ia admitir isso. Mal o conheço, só acenávamos um pro outro, nada mais. Que bom ouvir isso. O rosto de Manuel se iluminou de excitação. Este caso especial envolve a filha do Lorde. Hans roubou algo da jovem que jamais poderia ser roubado. Em outras palavras, se nós e a guarda de Cassidy pudermos trazer o criminoso, imagine o quão satisfeito nosso Lorde ficaria. Então, tragam aquele desgraçado de volta, vivo ou morto. Assenti por fora, mas por dentro estava suando frio. É bom que aquele Hans desgraçado não estrague tudo, ou minha cabeça estará a prêmio também. Enquanto isso, meu quarto esquadrão já havia se reunido. Saímos para vasculhar o Distrito 7, todo detonado, da cidade de Cassidy. Os homens reclamavam entre si. Vamos só dar uma olhada e depois ir tomar uma cerveja. Calei-os com um único olhar frio. Meu Deus, as pessoas medievais são realmente tão burras. Suas vidas estão em jogo e tudo o que pensam é em beber. Foi então que avistei uma figura suspeita sentada na chuva, ali perto. Ei, você, da capa marrom. Sou um guarda da cidade externa. Tire esse capuz! O homem soltou uma risada e olhou pra cima. Quanto tempo, Aaron? Você chegou bem na hora. Não o deixei terminar. Plantei meu punho bem na sua cabeça careca. Seu pirralho? Você não era o encrenqueiro que prendi antes? O careca parecia completamente injustiçado. Não, sou só um mercador de ervas. Alguém roubou minhas mercadorias e vim denunciar. Ah, então é por isso que ele parecia familiar. Que tipo de guarda soca alguém sem nem perguntar? Minha sorte hoje está péssima. Não só roubaram toda a minha erva bloqueadora de mente, como ainda levei um soco de um guarda. A menção da erva bloqueadora de mente chamou minha atenção. Suas folhas têm efeito coagulante de sangue. Para que direção o ladrão de ervas foi? Seguindo as direções do careca, encontrei um Hans tremendo. Hans? O que diabos aconteceu com você? Você sempre se mantinha tão impecável, agora foi e perdeu um braço? Chega disso. Venha em silêncio antes que eu tenha que forçá-lo. Hans soltou um longo suspiro. Ainda não. Inúmeras gotas de água se juntaram sob sua magia, girando num vórtice no ar. Com a chuva caindo, sua magia parecia ainda mais poderosa que o normal. Hans disse fracamente. Desculpe, Aaron, não posso ser pego agora. Ele lançou uma coluna de água massiva direto em mim. Respirei fundo, dei um passo largo para desviar do ataque e avancei direto para Hans. Vendo-me aproximar, Hans tentou recitar outro feitiço, mas o derrubei com um único golpe de palma. Hans ajoelhou-se diante de mim, olhos brilhando com lágrimas. Aaron, você vai me deixar ir? Quem faz um pacto com um demônio deveria ter uma cicatriz perto do coração. Hans parecia exausto. Nada ali. Não posso explicar agora, mas há algo que preciso fazer. Um dia você vai entender. Hans, suspirei por dentro, você claramente não é um servo de demônio sobre seu braço. Então por que você fez isso? Perder um braço por roubar? Isso já é punição suficiente, não é? Mas não era minha decisão, porque neste mundo medieval amaldiçoado, as únicas opções são inocência ou morte. Saia daqui. Levei Hans até a entrada de um túnel. Hans olhou pra mim com nada além de gratidão. Aaron... Antes que pudesse dizer mais, o nocauteei com um soco. Não me chame assim. Agora saia daqui de uma vez. E assim a pequena e atrasada cidade de Cassady não viu mais Hans. Outrora elogiado como bonito, gentil e amável, seu crime foi roubar as vestes pessoais da jovem de Cassady. Um completo nojento. E aqui estava eu, líder do esquadrão da guarda da cidade neste miserável e atrasado mundo medieval. Depois de procurar a noite toda e não encontrar nada, o quarto esquadrão estava fervendo de raiva. Aquele rato maldito do Hans desapareceu completamente. Enquanto isso, eu estava em outra sala, enfrentando um interrogatório de William. O magistrado diante de mim detinha um poder enorme, fosse decapitação ou prisão perpétua. Uma única palavra dele selava o destino de um homem. Agora, este homem de autoridade esmagadora voltava sua suspeita para mim. Ouvi dizer que você era bem próximo do criminoso Hans. Além disso, quando só restava o Distrito 7 para procurar, você escolheu patrulhar sozinho. Você realmente não encontrou nada no Distrito 7? Não vacilei. Nada além de bosta lá fora. A expressão de William ficou séria. Ouça com atenção. Na cidade de Cassidy, quem quebrar a lei ou ajudar um criminoso morrerá pelas minhas mãos. É melhor você ter isso em mente. Eu estava furioso por dentro, mas mantive um sorriso no rosto. Este mundo medieval esquecido por Deus realmente não tem nenhum conceito de direitos humanos. Bem, Hans já deve ter saído. Justo então, um grito de mulher ecoou da taverna próxima. Um bandido estava com as mãos na estalajadeira. Hannah lutava desesperadamente. Me solta! Seu companheiro riu por trás. Não dissemos para ser gentil? A moça te entendeu mal? Acabamos de chegar a esta cidade e estamos procurando fazer amigos. De preferência do tipo que dá para ficar bem íntimo, se é que me entende. A estalajadeira só pôde suspirar.
Vocês devem ser mercenários de passagem de outra região. É melhor parar enquanto podem, antes que isso saia do controle. Isso fez o ruivo explodir. E se eu recusar? Você acha que a guarda da cidade vai aparecer e bancar o herói? Esta estalagem fica no meio do nada. Antes que ele pudesse terminar, empurrei a porta e entrei. O rosto de Hannah imediatamente se iluminou. Os curiosos explodiram de excitação. Minha constituição e a aura que eu carregava fizeram os mercenários congelarem onde estavam. 10 dias, eu disse calmamente a Hannah. Hannah negociou de volta. 5 dias. E você está com a guarda, este é literalmente o seu trabalho. Vendo que os tratávamos como móveis, os bandidos perderam a cabeça e um desferiu um soco em mim. Nem olhei, apenas o agarrei pela cara gorda. Sem modos, como todo cabeça dura medieval. Hannah, 6 dias de hospedagem grátis. E o jantar de hoje à noite? Feito. Uma vez que os termos foram acertados, mandei o careca voando com um soco. Agora, deixe-me dar a esses Zeninguens medievais a educação que merecem. Os bandidos ficaram horrorizados com a cena. Os espectadores explodiram em aplausos. Finalmente, estávamos esperando por isso. Desferi soco após soco nos bandidos à minha frente. Não há homens medievais maus neste mundo. Apenas homens medievais que precisam de uma boa surra. Um soco em cada e todos entraram na linha. Vários curiosos aplaudiram ainda mais alto. É isso! Estávamos esperando por encrenqueiros aparecerem. A razão de sermos frequentadores assíduos desta taverna é por causa deste monstro bem aqui. O maior coletor de lixo de Cassidy, Aaron. Dá mais um nele. Aqueles velhotes estão assistindo de novo. Parece que eles mesmos poderiam usar uma educação medieval. Como esperado, cada um dos bandidos foi deixado completamente domado. Por fora, eu parecia um homem sem preocupações, mas toda noite eu afundava em memórias agonizantes. Aquela mulher continuava chamando meu nome. Aaron, Aaron, não olhe pra trás. Acordei sobressaltado e alcancei minha espada. Lágrimas já haviam encharcado meu rosto. Faz 6 anos desde que cheguei a este mundo. Mais uma vez, não faço ideia de quanto tempo esta vida comum vai durar. No campo de treinamento, um cavaleiro se aproximou por trás. Seu manejo de espada é limpo e preciso. É notável que uma cidade fronteiriça como Cassidy teria alguém do seu calibre. Virei para avaliá-lo. Cavaleiros eram uma presença única neste mundo. Eles podiam canalizar aura para combater demônios, empunhando uma força que superava os limites dos humanos comuns. O brasão em sua armadura ostentava a insígnia de Farrone, marcando-o como um cavaleiro da distante cidade de Berth. Isso me deixou em alerta. O Império enviou alguém? Ele rapidamente acenou com a mão. Não desconfie de mim. Estou simplesmente admirado com seu manejo de espada. Ele estava prestes a perguntar meu nome quando uma voz o chamou. Ben, aí está você. Você deveria ser meu cavaleiro de escolta. Como pôde me deixar? Rapidamente me curvei. Líder do esquadrão da guarda da cidade externa. Aaron saúda, Lady Vivian de Cassidy. Que bom vê-lo, líder Aaron. Ouvi dizer que você sofreu bastante por causa dos meus pertences pessoais. Sinto muito por isso. Vamos nos retirar agora. Sir Ben deve ter interrompido seu treinamento por tempo suficiente. Depois que eles saíram, fiquei intrigado. Por que um cavaleiro de Berth estaria aqui? Ah, bem, hora de voltar ao trabalho. Aaron, seu desgraçado, vá para o inferno. A cena mudou para a cidade interna de Cassidy. Manuel desencadeou uma torrente de abusos. Seu idiota sem cérebro, você espancou os mercenários contratados da cidade interna quase até a morte. O que você vai fazer sobre isso? Você vai lidar com isso sozinho. Eu realmente não tinha ideia de que aqueles homens eram mercenários contratados pela cidade interna. Entre aqui. Uma voz veio de dentro. Você de novo, Aaron. Um líder de esquadrão causando problemas por todo lado. Se não gosta do trabalho, peça demissão. Pare de criar problemas para todo mundo. A voz pertencia a Norpo, a oficial administrativa da cidade de Cassidy, a pessoa mais esquentada da cidade. Tudo o que pude fazer foi continuar pedindo desculpas até ela se acalmar. Resumindo, aqueles mercenários originalmente deveriam escoltar uma carruagem até a cidade de Berth. Então agora o trabalho caiu pra mim. E assim, tornei-me parte do comboio de escolta para a carruagem. Não fazia sentido ter tanta gente protegendo uma carruagem, e pelo que parecia, eram todos mercenários. A escala desta operação parecia mais uma campanha de guerra. Então, perguntei ao ruivo ao meu lado quem estava dentro da carruagem. Foi então que percebi que este cara era o mesmo moleque com cara de fuinha que eu havia espancado ontem. O apelido irritou Dylan, mas a memória da surra de ontem veio à tona. Ele imediatamente recuou. Vá em frente, me chame de fuinha, irmãozão. Ao anoitecer, fizemos uma parada em Notville, uma vila nos arredores de Cassidy. O grupo entrou em alvoroço porque, apesar de ser uma vila considerável, não havia um único aldeão à vista. Poderia ser obra de demônios? Minha expressão escureceu. Por acaso, eu era próximo de uma criança desta vila. De repente, Dylan avistou sangue no chão e começou a gritar. Lancei-lhe um olhar pesado e disse pra ele não levantar a cabeça. A sala que encontramos estava cheia de ponta a ponta com os cadáveres dos aldeões. Líder de esquadrão, Aaron, alguém me chamou. Lady Vivian, o que você está fazendo aqui? Saí para tomar um ar, e por acaso passei por aqui. Ficar na cidade estava me sufocando. Então, por sugestão do meu pai, estou indo para a cidade de Berth. Em pouco tempo, um pote fumegante de ensopado fez a boca de todos salivar. Todos o elogiaram ansiosamente, mas Dylan e eu não conseguíamos comer. Os nervos deles são de aço. Conseguem comer depois de ver aqueles corpos? Aquelas foram meras oferendas. Um velho deu um passo à frente para explicar. O que vocês viram foi um ritual, um sacrifício de humanos a um demônio. Ele virou-se para mim. Meu nome é John, sou o responsável por esta missão de escolta. Não creio que nos conheçamos. Sou Aaron, não sou mercenário, só estou fazendo um trabalho. Foi então que notamos a jovem na noite. Vivian era de uma beleza estonteante, conhecida em toda a região como a Flor do Oriente. Embora eu soubesse que esta missão não era simples, nunca esperei que uma verdadeira nobre de Cassidy e seu cavaleiro de escolta estivessem naquela carruagem. Você parece bem calmo, o velho observou. Demônios podem estar à espreita por perto. Você não tem medo? Respondi calmamente. Temos um cavaleiro ao nosso lado. Além disso, enquanto eu tiver esta espada e a menor chance de vencer, eu vou sobreviver. O velho sorriu de um jeito estranho. Então espero que você vença todas as batalhas. A noite caiu num piscar de olhos. Sentei lendo o livro em minhas mãos pensando num menino chamado Holland. Ele já deve ter crescido bastante. Perdido nesse pensamento, um som incomum de repente veio por trás. Desferi um soco e encontrei um zumbi.
Sem hesitar, o atravessei com minha espada. Sua cabeça atingiu o chão. O que um zumbi estaria fazendo num lugar como este? Ali perto, Dylan estava golpeando descontroladamente, gritando de terror. Intervim e cortei o zumbi em um instante. Dylan caiu em lágrimas. Aaron, você me abandonou? Onde diabos você estava? Fosse mercenários ou soldados, cada um deles havia sido nocauteado, impossível de acordar, como se tivessem sido atingidos por algum tipo de magia. Foi então que me dei conta. A única razão é que só nós dois estamos bem. Deve ter havido algo no ensopado, não veneno, mas um sonífero, o que significa que o objetivo deles era provavelmente capturar alguém vivo. Muito provavelmente, justo então, Dylan ao meu lado começou a tremer. Uma horda de zumbis estava se aproximando de nós. Não vacilei diante da visão desses monstros rosnando. Que esses zumbis lendos sirvam de aquecimento. Agarrei minha espada e cortei os mortos-vivos como se fossem feitos de papel. Não demorou muito para que cada um daqueles horrores desajeitados jazesse morto. Apenas a chuva e um chão coberto de cadáveres permaneceram. Foi então que me virei e notei um que havia escapado. Mas quando distingui seu rosto, congelei. A criança em que eu estava pensando, Holland, ele realmente havia crescido bastante do que eu me lembrava. Holland era filho de um arrendatário na vila. Ele adorava ler. Costumava dizer com um sorriso mais brilhante: de todos que já conheci, você é o mais forte e o mais legal, senhor. Oi, seu pequeno puxa-saco. Eu realmente gostava daquele garoto. Mesmo depois de me estabelecer em Cassidy, mantive contato com ele. Uma vez lhe disse que havia um lugar na cidade chamado Biblioteca, um lugar cheio de livros. Eu disse que os bibliotecários passavam o dia todo enterrados em pilhas deles. Os olhos de Holland se arregalaram de inveja. Eu quero ser aquele bibliotecário. Esse tipo de trabalho combinaria perfeitamente com um rato de biblioteca como você. Dê o seu melhor, e no entanto, o menino que outrora carregava sonhos tão brilhantes havia chegado a isso. Eu só pude engolir a dor e baixar minha lâmina para conceder-lhe paz. Uma vez ouvi que demônios se alimentam do medo dos humanos. Meu pai me bateu. Holland havia me dito uma vez, porque eu disse a ele que queria ser bibliotecário. Ele disse que o filho de um arrendatário só pode ser um arrendatário. Lembrando de tudo isso, puxei o menino, agora um zumbi, pra perto e o abracei forte. Me desculpe, não sou herói, não sou cavaleiro, sou apenas um guarda numa cidade fronteiriça. A essa altura, Dylan havia conseguido acordar todos os mercenários. Eles se lançaram na batalha contra a horda de zumbis. Então uma explosão violenta rasgou a área onde a dama estava hospedada. Chamas subindo ao céu. Descanse agora, Holland. Espero que depois que você se for, nada assim jamais o encontre novamente. Esta dívida eu apagarei por você. No mesmo instante, os escoltas de Vivian estavam caindo um por um. Apenas o cavaleiro Ben foi deixado de pé sozinho. Dizem que alguém tem cobiçado a jovem. É por isso que a estávamos enviando para nossa cidade de Bird. Não esperava que os rumores fossem verdadeiros. Mesmo saindo da cidade tão silenciosamente, eles ainda nos rastrearam. Mas erguei minha espada em defesa de uma dama, essa é a alegria e o sonho de um cavaleiro. O que importa se meu próximo oponente é um demônio repulsivo? O demônio Kutan sorriu fracamente. Você fala muito para um cavaleiro. Enrolar não vai curar suas feridas. Você não só foi esfaqueado pela minha lâmina coberta de veneno, como também comeu o ensopado. Aquela droga deve estar te deixando sonolento agora. Você ainda acha que tem uma chance? O braço devorado pelo demônio de Kutan se contorceu enquanto inúmeros olhos se moviam e se retorciam dentro dele. Então ele avançou sobre Ben com força total. Ben revidou com tudo o que tinha, apenas para descobrir que sua aura mal tinha metade de sua força usual. Mas não importava. Ele só tinha que atingir as partes de Kutan que não haviam sido corrompidas pelo demônio. No exato momento em que Ben enfiou sua espada na garganta de Kutan, uma mão carmesim já estava se fechando em seu pescoço. Ridículo. Você pensou que atingir a carne me mataria? Eu sou o grande Kutan. Você realmente pensou que poderia me derrotar, um mero cavaleiro? Ben estava à beira de ser estrangulado até a morte quando finalmente cheguei. Estou aqui para vingar Holland. Seja um bom menino e morra sem mais palavras. Balancei minha espada direto no crânio do demônio e isso o deixou furioso. Uma mão vermelho-sangue se chocou contra minha lâmina. Quem diabos você pensa que é? Meu golpe atingiu a cabeça de Kutan e sangue jorrou. Seu braço começou a inchar. Droga! Desperdiçando sangue precioso em alguém que nem é um cavaleiro. Preciso entregar aquela garota agora mesmo. Explodi de fúria e não lhe dei tempo para respirar. Eu vou vingar Holland. Fui rapidamente lançado para trás pela força esmagadora do demônio, mas consegui abrir um enorme corte em seu peito. Vá em frente e tente regenerar. Regenere uma vez e eu o cortarei de novo. Kutan uivou em agonia. Ele estava começando a me temer porque o demônio dentro de seu braço havia começado a se alimentar de seu sangue. A este ritmo, o consumiria por completo. Pensei que você fosse durão. Acontece que você não passa de um fraco. Mais uma vez, a vingança de Holland. Kutan, mal bloqueando o golpe, começou a tremer. Quem é Holland? Por que você está se esforçando tanto? E você? Você claramente não é um cavaleiro. Então por que é tão forte? Kutan finalmente atingiu seu limite. Assim que eu estava prestes a desferir o golpe final, o velho do jantar se colocou na minha frente. Não que isso me surpreendesse, eu estava me perguntando quando você daria as caras. O velho avançou sobre mim furiosamente, balançando a lâmina. Se não fosse você atrapalhando, já teríamos terminado. Enquanto nos chocávamos, Kutan aproveitou a abertura e lentamente começou a se recuperar. Mas o demônio já havia consumido mais da metade de seu corpo. Tarde demais, não preciso mais do seu corpo. Já coloquei meus olhos em um receptáculo muito mais delicioso. Enquanto isso, minha espada havia se estilhaçado sob a pressão implacável. Assim que o velho pensou que a vitória estava em suas mãos, girei e enfiei meu punho direto em seu crânio. Enquanto ele perdia a consciência, seu último pensamento foi que ele teve o azar de encontrar um monstro como eu. A essa altura, eu estava completamente exausto. A criatura diante de mim parecia ter sido totalmente consumida pelo demônio, desarmado diante das provocações do demônio. Eu avanço mesmo assim. Enquanto eu ainda tiver um fôlego, vou arrancar seu olho nojento. Minha consciência começou a falhar. Senti a expressão do demônio mudar de ameaça para diversão. Memórias seladas começaram a se desenrolar em minha mente. Companheiros caídos dos meus dias como mercenário lutando lado a lado. O desespero que eles haviam deixado para trás tornou-se combustível para o demônio. Sentindo que algo estava errado, voltei à consciência. A área ao meu redor estava caótica e encharcada de sangue. Ben me viu recuperando a consciência e correu para perguntar sobre minha condição. Sua respiração estava ficando cada vez mais fraca, pensei que você estivesse morto.
Me examinei, nada parecia errado. Eu até havia perdido a memória do que acabara de acontecer. Mas a boa notícia é que o demônio parecia estar completamente, totalmente morto. Enfim, o que importa é que tudo se resolveu no final das contas. Pensando bem, por que aquele demônio iria atrás da nossa donzela tão desavisada? E ela ainda dorme profundamente assim. Ben me disse que não era algo que eu precisava saber. De qualquer forma, Ben agora me devia uma dívida daquelas, bem grandinha. No fim, ele me expressou sua gratidão com uma sinceridade e um respeito que eram bem genuínos. Depois de todo o perrengue, os corpos dos aldeões foram arrastados até a praça da cidade e incinerados. Quando tudo acabou, não pude evitar ter minhas dúvidas. Sacrificar uma vila inteira para invocar um demônio, tudo isso só pela vida de um nobre de Cassidy? Isso estava longe de ser um assunto simples, era bem complicado. Depois que todos os corpos foram devidamente tratados, voltamos para Cassidy. Dissemos ao mundo lá fora que Ben tinha sido o responsável por lidar com o demônio. Afinal, tirando nós dois, não havia mais nenhuma testemunha. Isso me caía como uma luva, era perfeito. Se a notícia se espalhasse de que eu tinha feito contato com um demônio, só pioraria ainda mais a situação. No fim das contas, não só sobrevivi dessa vez, como ainda saí com um bônus. E eu esperava, com toda a certeza, que Dylan estivesse acabado. Mas, de alguma forma, o desgraçado tinha se escondido numa pilha de cadáveres e saído vivo. Justo quando pensei que aquilo não passava de uma missão de rotina, um olho de demônio que apareceu no meu peito em algum momento desconhecido me fez sentir um arrepio. Então, aquele olho começou a falar, bem devagar. Ah, como você tem passado? Ah, o choque foi demais. Insuportável. Imediatamente saquei minha espada para arrancá-lo, mas o demônio não demonstrou o menor medo. Aquele demônio de antes. Seres ignorantes teriam a se referir a mim dessa forma. Um pouquinho mais pra cima. O suor frio escorreu pelo meu corpo, que maravilha, hein? Essa coisa deve ter pulado em mim enquanto eu tentava arrancar o olho dela. Escuta aqui. Saia do meu corpo agora mesmo ou eu vou arrancar a carne ao seu redor com isso. O demônio explicou. Essa não é uma decisão que você possa tomar. O demônio rapidamente se apressou para me acalmar. Disso, primeiro vai me levar um tempo dentro de para você não é tão ruim quanto você pensa. Deixe-me te contar exatamente que tipo de existência eu sou. Com o demônio exercendo seu poder, um brilho verde bem fraquinho me envolveu. Aquilo era aura, um poder que só os cavaleiros podiam usar, e mais ninguém. Como um demônio era capaz disso. Mas depois de liberar apenas uma lasquinha de aura, o olho do demônio já estava ofegante, sem fôlego. É assim que se parece uma ejaculação precoce? Lá embaixo, a voz de Hannah subiu, flutuando. Eren, desça! Tem alguém do monastério da Catedral de Cassidy procurando por você? Antes que ela pudesse terminar, o enviado do monastério já estava subindo as escadas, marchando. Plebeu de baixa estirpe, um nobre deseja sua audiência, não se demore. Lord Ben solicita sua presença. Agora mexa-se. Antes que ele pudesse terminar, meu punho encontrou o rosto dele. Você é uma aberração, um mestiço de quinta. Vai tirar um cochilo, vai. Já estou saindo. Bem, me deu um susto, confesso. Acontece que era só o capanga do bem. Se é ele, deve estar planejando dividir a recompensa pela captura do demônio comigo. Odeio fazer barraco, sabe? Se você se sente tão mal assim, é só me dar uma parte da grana da recompensa. Ben jurou de pés juntos. Eu sei. Assim que a recompensa chegar, você será o primeiro que eu vou chamar. Noite ou não, ele ainda tinha um lado humano decente. Até que enfim. Gosta? Significa meio nobre, meio mestiço? Não. Você é o filho ilegítimo de um filho ilegítimo de um nobre, sabia? Jazz estava gritando por dentro. Eu vou matar esse homem. E assim, de repente, chegamos à Catedral do Sol. Ah, inferno. Este lugar. Eu tenho um demônio vivendo dentro de mim. Aaron, você finalmente chegou. Estava esperando por você. Desculpe por chamá-lo do nada assim. Você realmente parece assustado? Este é o sumo sacerdote Brian, da Catedral do Sol. Diga olá. E esta é Joana, a inquisidora de heresia. Ambos são amplamente conhecidos por sua devoção, são bem famosos. De repente, Joana caminhou lentamente em minha direção e ergueu o punho. Ele desceu, batendo suavemente no topo da minha cabeça. Uma bênção pessoal da própria inquisidora de heresia. Que honra, que privilégio. Isso concluiu as cerimônias. E então passamos para o que realmente me importava. Este é um símbolo de apreço de nossa ordem, em reconhecimento ao seu serviço distinto. A insígnia dourada do peito, um tesouro do Deus Sol. Eu realmente tenho permissão para aceitar algo tão precioso assim? Claro que sim. Tudo o que pedimos é que, se nossa ordem um dia enfrentar problemas, você nos empreste sua força sagrada. Sumo sacerdote, de hoje em diante você é o pai da minha fé. Na cena seguinte, eu já estava usando a insígnia, vestido numa armadura impecável. Até meus subordinados pensaram que eu tinha saído para assaltar alguém, de tão chique. Esta insígnia é uma relíquia sagrada do Deus Sol, imbuída de poder divino. Olhei para meu copo de cerveja, perdido em pensamentos. Meu Deus, como eu sinto falta de uma cerveja gelada, um chopp bem tirado. A dona da taverna, Charlotte, fofocou. Ultimamente, na cidade, parece que tem uma gangue de trapaceiros de jogos de azar. Tem uma estalagem no Distrito 5, chamada A Sereia Doentia. Tem atraído muitos forasteiros, o que naturalmente gerou algumas apostas. E parece que tem uma criança lá que está comandando todo o jogo de dados. Coloquei minha cerveja na mesa. Que pirralha atrevida, comandando uma rinha de apostas clandestina no meu distrito. E ainda por cima, é menor de idade. Como líder do esquadrão da guarda externa de Cassidy, eu simplesmente não posso fazer vista grossa, de jeito nenhum. Vamos cá, parar o jogo é responsabilidade de todo mundo, né? Em pouco tempo cheguei ao local. Ouvi dizer que você é muito boa com dados, garota. Me mostre o que você tem. Enquanto continuávamos a tirar 6, o jogo terminou em empate mais uma vez. Mantive a pressão. Continue. Dobre as apostas. A garota ria baixinho de como eu era tolo. Ela podia trapacear com magia. Ela me deixava ganhar algumas rodadas de propósito. Foi então que ela notou um homem atrás dela sinalizando para encerrar as coisas. Ela imediatamente ativou sua magia para mudar os números dos dados, mas não sabia que eu já tinha percebido tudo. Não se mexa. Você está tentando trapacear com magia. A garota entrou em pânico visivelmente. O quê? Você tem provas? Provas? Claro que sim. Nesta rodada, você definitivamente vai mudar meu dado para um 4.
4, exatamente como previsto. Aposto tudo no que tenho e minhas duas mãos nisso. Você usa magia para mudar esses números. Acertei. Este é um esquema clássico, usando uma usuária de magia de baixo nível como você para aplicar o golpe. Vendo seu disfarce desfeito, os bandidos sacaram suas espadas. Pensamos que você era só um tolo. Vamos direto ao ponto. Entregue o dinheiro que você ganhou e suma daqui, a menos que queira morrer aqui. Eu não me abalei nem um pouco, nem me importei. Aquele jogo de dados com essa mocinha foi até que bem divertido. Vamos jogar uma última rodada. Essas são moedas de ouro genuínas da Catedral do Deus Sol. As mandíbulas da gangue quase caíram no chão. Isso vale uma fortuna. O que você está tramando? Você sabe muito bem que estamos trapaceando. E a garota também é uma maga. Por que você apostaria contra nós? Eu sorri friamente com um ar de superioridade. Para uma equipe de golpistas tão temível, vocês adoram tagarelar, não é mesmo? O homem ficou ainda mais irritado. Certo, vamos apostar esse dinheiro. E a mão da garota? Aproveitei o momento para perguntar à garota baixinho. Ei, você deveria estar numa escola de magia, não deveria? Como você foi parar com gente assim? Começou a aprender magia só pra perceber que não era pra você? Ou sua família é muito pobre pra pagar a mensalidade? A garota o interrompeu bruscamente. Pare de presumir coisas. Você não sabe de nada, então não diga mais uma palavra. Segurei uma risada, parece que acertei em cheio, bem no ponto. Os homens que guardavam as saídas pensaram que eu estava enrolando. Eles trocaram sinais. Já que ele descobriu quem somos, não o deixem sair vivo. Mas o que os pegou de surpresa foi o brilho de antecipação nos meus olhos. Mocinha, você conhece alguma magia que gele cerveja? Acho que consigo fazer isso. Perfeito, então. Você passou. Os bandidos finalmente perderam a cabeça e vieram pra cima de mim com suas lâminas. Um único golpe pesado os mandou todos pelos ares. O líder cicatrizado rugiu e atacou direto no meu rosto. Eu peguei a lâmina com as mãos nuas, sem nem piscar. Você não tem vergonha? Um marmanjo vivendo dos truques sujos de uma garotinha. Lixo medieval inútil. Uma vergonha de verdade. O parceiro dele tentou atacar por trás. Eu joguei o corpo dele direto no caminho da lâmina. Em vez de viver tão vergonhosamente assim, é melhor morrer pelas mãos de um camarada. Não demorou muito. Eu tinha acabado com toda a gangue de golpistas. A única que restou em pé foi a garota, completamente atordoada. Aquele cara, ele acabou de derrubar a gangue Sark com as próprias mãos. O assassino da gangue Sark era um criminoso procurado com uma recompensa do distrito vizinho, mas eu não dei muita importância, nem liguei. Caminhei até a garota. Geladeirinha, você está aqui? Pare de falar. Você quer ganhar dinheiro, certo? É só me ajudar a fazer cerveja gelada todo dia. E eu te arrumo um emprego. Até você conseguir entrar numa escola de magia, esse lugar vai te dar comida e abrigo. Que tal? Quer vir comigo? As lágrimas no rosto delicado da garota começaram a sumir. Certo. E assim no dia seguinte, enquanto eu fazia meu treino habitual, minha geladeirinha apareceu e entregou cerveja geladíssima. Ah, meu Deus, logo de manhã, muito obrigado. Ah, sim, este é o sabor. Ei, geladeira, quantos anos você tem? 12? É pequena assim? Você é uma anã ou algo do tipo? Erin, essa garotinha é sua filha? Hannah, e sua estalagem não precisa de uma ajuda extra? Apenas trate-a como mais uma funcionária e cuide dela. Hannah considerou, então assentiu. Ela é só uma geladeira que uma garota tão fofa assim não poderia ser sua filha, de jeito nenhum. Você deve ter passado por maus bocados andando com essa gente, não é? Não se preocupe, a irmã mais velha vai cuidar muito bem de você. Qual é o seu nome? Cana. Que nome lindo. A propósito, quantos copos de cerveja gelada você consegue fazer por dia? Nem mais, nem menos. 300 copos por dia. Fechado, a irmã mais velha vai te pagar o dobro. Como capitão da guarda medieval, minhas manhãs começavam com a checagem com o comandante, depois vinham as patrulhas no mercado para manter a paz. Tudo isso enquanto ouvia os velhotes medievais fofocando pelas minhas costas, depois coletavam agrado dos contrabandistas, gerenciava o portão externo da cidade de Cassidy e inspecionava minuciosamente todos que entravam. Estranho. Nenhuma pessoa sequer tentando entrar hoje. Será que o pedágio está muito caro? Foi então que uma voz sinistra veio por trás. A flor de carneliana nunca murcha. Eu nem pisquei. O Scart mandou me procurar de novo. Você não deve pronunciar esse nome diretamente. Ele é a sombra dessa mesma cidade de Cassidy. Eu lhe lancei um olhar reservado para idiotas. Tipo, desembucha logo. Desembucha. O homem explicou que vários forasteiros desconhecidos haviam aparecido recentemente na cidade de Cassidy. Com base na investigação, esses forasteiros estavam se disfarçando de mercadores e agindo de forma suspeita. Por favor, leia esta carta. Foi escrita pessoalmente pelo Rei das Sombras. Eles estão na cidade há 3 dias. Eu nem sequer olhei para ela. Rasguei a carta em pedaços. Já estou atolado de trabalho. O que ele está divagando? Diga ao Scar para parar de brincar de faz de conta. E você pode parar com essa encenação triste. Agora suma daqui. Forasteiros vindo para uma cidade fronteiriça como esta não é nada incomum. O que poderia dar errado aqui, afinal? Justo então, uma carruagem se aproximou lentamente do portão, querendo entrar. Olhei para o cocheiro e senti um calafrio, uma pontada de desconforto. Esse cara parece suspeito demais. Muito suspeito. Justo quando eu estava debatendo se o prenderia na hora, Gotti interveio. Doluenua, você voltou de novo. Capitão, este é Doluenua, um mercador da Companhia de Comércio Mosaico. Nos encontramos durante uma inspeção no portão, não faz muito tempo. Doluenua exibiu um sorriso astuto. Capitão da guarda, você tem uma figura bastante distinta, hein? Protegendo essa cidade dia e noite, deve trabalhar muito duro. A visão das moedas de prata me fez ranger os dentes. Esse pirralho, você é realmente muito gentil, até demais. Me chame de irmãozão de agora em diante, tá? Gotti se inclinou e perguntou baixinho. Doluenua, você ainda tem aquelas coisas que me deu da última vez? Doluenua tirou um pequeno frasco com pílulas roxas. Os olhos exaustos de Gotei imediatamente se iluminaram. Obrigado, se eu tomar isso, finalmente poderei dormir a noite toda. Ei, capitão, nem pense em roubar isso de mim. Eu ainda olhava para Doluenua com uma certa desconfiança, bem atento. Irmãozinho, ainda precisamos verificar o que você está trazendo para a cidade. Vendo-o recuar um pouco, também notei uma tatuagem roxa em seu pescoço. Gutai cobriu o nariz. Capitão, venha aqui. O que diabos é isso? A carruagem inteira estava lotada de carcaças de cabra ensanguentadas. Os corpos estavam em péssimo estado, retorcendo-se com larvas. Nada que um açougueiro aceitaria. Desse jeito, a própria carruagem poderia se desintegrar. O que você planeja fazer com tudo isso? Exigi. A expressão de Doluenua escureceu. O açougueiro com quem trabalhamos há anos faleceu de repente. É por isso que chegou a esse ponto. Ficou tão ruim.
Bem, por que você não disse isso antes? Que pena. Bem-vindo a Cassidy. No momento em que Dolueno passou pelo portão, sua expressão mudou completamente. Tolos, transformarei esta cidade num inferno na Terra em pouco tempo. Mal sabia ele que eu já tinha começado a desconfiar dele. Cuide-se lá fora, irmãozinho. Neste mundo medieval, lembre-se, é inocência ou morte. A cena mudou para vários guardas reunidos, almoçando. Bully mencionou que Charlotte o havia convidado para a cerimônia de execução de amanhã. O comentário me fez balançar a cabeça com a mentalidade medieval. Ir a um encontro para assistir a uma decapitação como entretenimento. Bully também disse que planejava levar para Charlotte um pão de peixe que a mãe dele tinha feito. Todos os outros imediatamente pareceram enojados, não querendo ser rude com a mãe dele, mas aquele pão de peixe horrível tem gosto de lixo requentado. A flor de carneliana nunca murcha. O mensageiro esquisito nem tinha terminado a frase antes que eu o derrubasse. O Scar está me procurando, aparentemente. Enfim, Bully, desejo-lhe felicidade. O outro homem tinha a energia de um adolescente metido à besta. Meu caro amigo, eu estava esperando por você. Você se lembra do nosso juramento? Você na luz, eu nas sombras. Juntos governaremos a cidade de Cassidy. Antes que ele pudesse terminar, só a minha expressão já foi o suficiente para calá-lo. Você está querendo morrer? Vir me incomodar enquanto estou comendo? Patrulha, no máximo. Que chapéu ridículo, das sombras, meu ovo. Eu não te disse para parar de brincar de casinha? Vestido como Scar explicou apressadamente que havia encontrado vários forasteiros agindo de forma muito suspeita. Esses indivíduos faziam de tudo para evitar serem vistos por sua gente toda vez que se moviam. Algo vai acontecer em breve. Precisamos ficar em guarda. Eu estendi a mão e o agarrei pela orelha. Quem você pensa que é? A unidade da guarda vai cuidar das coisas sozinha. Cuide da sua vida. Ouvi dizer que você não tem aparecido na carpintaria ultimamente. Seu pai Jason está realmente de acordo com isso? Com essas palavras, o autoproclamado sombra da cidade de Cassidy saiu correndo com toda a sua equipe. Mas eu também levei as palavras dele a sério. É melhor ficar em guarda de agora em diante. A cena mudou. Cheguei à casa de um bom amigo, um grande amigo. O Carrasco Darius era a única pessoa nessa cidade com quem eu realmente conseguia conversar. Tirando o ladrão de cuecas, o filho dele, Ted, era um garoto doce. Eu trouxe maçãs para eles. Darius lamentou a situação de Hans. Um garoto tão bom virou criminoso da noite pro dia. Conversamos por um tempo, um bom tempo. Como Carrasco, a casa de Darius era sempre sombria. Sua profissão mantinha as pessoas a uma distância permanente. Eu não me importava com nada disso. Eu o incentivei a exibir sua melhor técnica no local da execução em poucos dias. Enquanto isso, num beco escuro da cidade de Cassidy, um grupo de figuras sombrias estava reunido em conversa secreta. Nossa operação esteve sob a vigilância de Scar o tempo todo, e a emboscada de Kutan da última vez também terminou em fracasso. Dolueno a interrompeu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Em poucos dias haverá uma execução pública na praça. Devemos usar essa oportunidade para tomar o coração da jovem de Cassidy. Bem ao lado deles, Gotti dormia profundamente, resmungando ocasionalmente em seus sonhos. Assim que o povo medieval da cidade provou a alegria da cerveja gelada, Cana se tornou um sucesso instantâneo, exatamente como eu esperava. A taverna de Hannah teve um aumento massivo nos negócios por causa disso. Ela seguiu meu conselho e espalhou geleia de morango no pão, que esgotou rapidamente. Quando ela perguntou de onde eu tirei uma ideia tão brilhante, eu não soube como explicar, porque as pessoas aqui já comiam pão mergulhado no sangue de condenados. Mas Hannah tinha outra pergunta em mente: por que eu tinha acolhido a garotinha Cana? Da perspectiva dela, eu não parecia o tipo de pessoa que se esforçaria tanto pelos outros. A pergunta me fez parar e pensar. Há muito tempo atrás, eu uma vez peguei um gatinho de rua. Cana me deu uma sensação que era um pouco parecida com aquilo. Antes que Hannah pudesse reagir com surpresa, K me chamou. Capitão, é nosso dia de folga. Por que estamos todos sendo chamados? Não me diga que estamos aqui para vender cerveja e pão. Eu expliquei que uma carta de denúncia havia chegado. Considerem-se disfarçados. Reportem qualquer coisa suspeita para mim imediatamente. Mas por que só você e Paul? Onde foram todos os outros? K respondeu secamente que Bully estava definitivamente ocupado paquerando Charlotte, e Guotei estava definitivamente nocauteado de sono. A cena avançou. O dia da execução estava quase chegando. Ted, de alguma forma, conseguiu entrar na prisão para acalmar os condenados ansiosos. Não se preocupem, pessoal. Meu pai já cortou centenas de cabeças. Não se preocupem. Ele vai garantir que acabe num golpe limpo, completamente sem dor. Os condenados não conseguiam mais se conter e começaram a uivar descontroladamente. Mas com as mordaças, ninguém conseguia entender uma palavra do que diziam. Caros clientes, o tempo está quase acabando. O corte de cabelo está prestes a começar. A cerimônia de decapitação estava em andamento. O carrasco alto e imponente ergueu sua lâmina e a desceu. Sangue espirrou em arco e a multidão abaixo explodiu em aplausos. Nesta era medieval podre, as execuções públicas serviam como uma válvula de escape para a raiva reprimida dos cidadãos. Elas também demonstravam a autoridade e o poder governamental dos governantes, e esta cerimônia em particular carregava um peso político ainda maior que o normal. O criminoso que eu havia capturado desta vez era o assassino de um nobre de Cullerson, e o Lorde estava no meio de estabelecer laços com Cullerson. Então meus superiores haviam me avisado repetidamente que desta vez nada poderia dar errado. De alguma forma, ouvi-la dizer isso só me deu uma sensação mais forte de que algo nessa cerimônia sairia do controle, e de fato, um rosto familiar surgiu. Não é o irmãozinho? O que ele está fazendo aqui? No momento em que Dolueno exibiu aquele sorriso sinistro, uma explosão massiva rasgou o centro da praça. Os cidadãos entraram em caos e começaram a correr em todas as direções. Droga, um ataque. Espiando através da fumaça e da poeira, o Lorde por Paz havia sido arremessado para longe. A cena me jogou em pânico, porque manter a ordem pública era responsabilidade da guarda externa da cidade. Se o Lorde morresse nesta explosão, minha cabeça seria a próxima.
Preso por um dever do qual não tinha como escapar, eu ainda avancei. Enfrentando a multidão frenética, os guardas rapidamente começaram a direcionar as pessoas para a segurança. Eu avancei pelas chamas e puxei 2 crianças aterrorizadas para fora do perigo. Então perguntei aos outros se alguém tinha avistado uma figura suspeita de capa. Foi então que avistei Dolueno escapando com Vivian em seus braços. Droga! O alvo é a jovem novamente? 4º esquadrão da guarda externa. Sigam-me! Vamos atrás do suspeito. Se voltarmos de mãos vazias, seremos os próximos na guilhotina. E assim perseguimos e procuramos até o céu escurecer. Nenhuma pista por enquanto, mas pelo menos o Lorde ainda estava vivo. Caso contrário, estaríamos todos perdidos. Dizia-se que um cavaleiro também havia morrido na explosão. Eu zombava. Era exatamente o que eu esperava. Cavaleiros nunca são de confiança, né? O mais constrangedor foi que o Ben, todo arrebentado, estava ali do lado, recuperando o fôlego. Quando ele me viu, finalmente relaxou. Quanto tempo, Aaron? Que vergonha alheia. Não resisti e tive que comentar. Parece que você vive apanhando, hein? Tem certeza que é um cavaleiro? Eu baixei a guarda. O oponente era um mago negro, e tem um traidor entre os soldados. Por favor, tome cuidado. Antes que ele terminasse, um grito ecoou ao longe, assustando nós 3. Era a voz do K. O demônio, observando a reação deles, ficou completamente confuso. O que vocês estão fazendo? Foi só um soco. Não precisa de tanto drama, gente. K levou a mão ao rosto e deu um sorriso. Podem esperar só um pouquinho? Estou esperando uma coisinha. O demônio olhou, sem entender nada. No segundo seguinte, o Aaron arrebentou a parede e agarrou o demônio pelo pescoço. O demônio tremeu violentamente, lutando com todas as forças, mas foi inútil. Que monstro é esse? A força desse aperto é absurda. Eu pareço realmente intrigado. Por que você é tão fraquinho assim? Não é nada parecido com aquele demônio que enfrentei lá fora da cidade. Ainda preso pelo pescoço, o demônio finalmente surtou. Me solta. Eu vou morrer. Eu realmente vou morrer. Olhando pra cima, o demônio se deparou com uma aura mais aterrorizante que a sua. Comece a falar. Ou eu vou fazer você falar. O Mago Negro é o verdadeiro culpado. Ele quer o coração da jovem dama. Ele é uma pessoa realmente terrível, um crápula. Os peões do demônio são aqueles que fizeram pactos com demônios através do Mago Negro. Nossa base é a cidade mágica de Talumba. Já chega. Agora, por que eles querem o coração da jovem dama? Essa parte eu não tenho certeza. Juro que não sei. Por favor, acredite em mim. Certo, você foi cooperativo o suficiente. Vou deixar vocês irem. Levem-no daqui. Então, em outras palavras, o irmãozinho era um mago negro, usando subordinados demoníacos como seus capangas. Assim que a ficha estava caindo, uma figura se aproximou lentamente de mim. Capitão, você está aqui. Vejo que está tendo uma noite bem confortável, hein? Gotti, já te disse para não dormir tanto assim. Isso não é nada saudável. Gotti disse que não tinha controle sobre isso, então ele se aproximou ainda mais devagar. Capitão, você sabe como é agonizante não conseguir dormir? Quando você não dorme, mesmo com os olhos bem abertos, não consegue se sentir acordado. É como vagar por um sonho, ou ter uma névoa densa dentro da sua cabeça. Tudo fica tão embaçado, tão confuso. Com isso, Gotti sacou a espada de repente e avançou contra mim. Deixe-me te mandar para um sonho do qual você nunca mais vai acordar. Boa noite, capitão. Quando Gucci era jovem, uma terrível fome atingiu a família. Não havia comida, nem mesmo raízes de árvores para comer. As pessoas tinham começado a comer ratos crus e baratas. Mas um dia, um pedaço de carne ensanguentado apareceu na mesa de jantar. Algo que eles não viam há séculos. A família de Gucci finalmente tinha carne. Todos comeram felizes, com um alívio imenso. Todos, exceto seu irmão mais novo e frágil, que estava doente demais para trabalhar. Daquele dia em diante, Gucci nunca mais dormiu profundamente. Agora, o rosto de Gucci havia assumido um tom roxo escuro, demoníaco, enquanto ele atacava implacavelmente em minha direção. Você não tem ideia do quanto eu estava preocupado, capitão? Preocupado que todos comessem a carne pelas minhas costas da próxima vez. E então, capitão? Eu sou forte, não sou? Deve ser porque finalmente tive uma boa noite de sono. Tudo graças àqueles doces que a Doluino me deu. Fiquei sério. Gucci havia adquirido um poder demoníaco. Sua força e velocidade deram um salto e tanto, e apesar de mal ter treinado para lutar, esse cara tinha um talento natural para o combate. Ainda assim, sua experiência era bem limitada. Eu fingi um contra-ataque direto, mas me desviei no último segundo. Naquele instante, a espada longa de Gucci se cravou numa parede que não era forte o suficiente para detê-la. A lâmina ficou presa e não saía. Então, ele balançou seu braço corrompido pelo demônio e o lançou direto em mim. Mas o golpe desajeitado foi fácil de desviar. Então, eu cravei minha espada nele. Eu entendo tudo o que você carrega, Gucci. Eu te perdoo, então me perdoe também. Os olhos de Gucci se encheram de um cansaço sem fim. Em seus momentos finais, ele pareceu ver seu irmão mais novo, aquele que a família havia matado. Estou tão cansado, então todo o seu corpo amoleceu e ele caiu contra mim. Durma bem, Gucci. Eu vou te cantar a melhor canção de ninar. Morra antes que acabe. Do outro lado, o Mago Negro Dolueno já tinha dado um jeito nos guardas restantes e achado o túnel secreto para sair da cidade. Essa gente simplesmente não desiste, é impressionante. Que chatice, ter que me arrastar por um buraco de rato para escapar, mas no fim, tudo isso vai valer a pena. Estou prestes a obter o ápice da magia. Bem quando ele ia atacar o coração da Vivian, minha voz o interrompeu. Ah, aí está você. Como achou esse buraco de rato? Foi o Gu que te contou? E aí, meu camarada, vamos bater um papo? Dolueno me olhou com um desprezo que dava pra sentir. Eu me perguntava quem seria. Ah, mas é só um capitãozinho de guarda qualquer. Magia negra jorrou do corpo de Dolueno, e uma horda de bestas grotescas surgiu ao redor dele. Vão, façam-no em pedaços. Eu girei minha espada furiosamente para tentar contê-los. Mas enquanto Dolueno entoava seu encantamento, as bestas começaram a se materializar do nada, sem tempo para reagir. Levei uma mordida. Droga, essa magia negra imunda. Meu corpo ficou incrivelmente pesado, cada movimento me causava uma onda de dor. Prolongar isso só vai me prejudicar. Dolueno não conseguiu evitar um sorriso de escárnio pela minha persistência. Você é mais do que só um brutamontes, não é? Mas consegue lidar com a legião das sombras de Quilantel? Eu dei um sorriso. Sua legião parece meio pequena, não acha? Antes que eu terminasse de falar, lobos, serpentes e todo tipo de criatura vieram pra cima de mim. Deixei minha intenção assassina transparecer. Por direito, eu deveria te levar vivo, mas você arrastou meu subordinado pra essa confusão toda e o vendeu pra um demônio.
Então, estou te sentenciando aqui mesmo. Morte, seu lixo inútil. Depois de uma barragem impiedosa de golpes, a Legião das Sombras inteira foi reduzida a nada. Dolueno começou a suar frio. Ele lançou outro feitiço e liberou sua magia negra. Inúmeros tentáculos roxos, pegajosos e revoltantes se enrolaram em mim num instante. Que tal essa, hein? Essa é a maldição tripla. Nem cavaleiros conseguem se libertar. Você vai ser esmagado aqui mesmo. Mas quase imediatamente, os tentáculos que ele tanto se orgulhava começaram a gemer. Então eu os piquei em pedaços sem a menor piedade. O que você estava dizendo sobre sua maldição mesmo? Não entendi direito. A mandíbula de Dolueno se apertou. Seu bastardo irritante. Não vou deixar você continuar com isso. Ele esmagou um frasco vermelho contendo um pequeno dedo decepado no chão. Seja lá o que fosse, começou a se contorcer imediatamente. E então um dragão maciço, vermelho sangue, foi invocado dali. Essa besta foi conjurada do dedo de um bispo supremo. Você não passa de um capitão de guarda de baixo escalão. Vamos ver como você lida com isso. Usei cada grama de agilidade que tinha para desviar dos ataques do dragão. Levantei minha espada e golpeei com toda a força o corpo do dragão, mas ele estava completamente ileso. Droga. Não consigo nem arranhá-lo, métodos normais não vão funcionar. Essa percepção me atingiu, e eu respirei fundo, devagar. Então pulei direto na boca do dragão. A besta me engoliu com um grande gole. Dolueno abriu um sorriso satisfeito. O tolo pulou lá dentro sozinho. Assim que estava lá dentro, bati no olho do demônio embutido no meu peito. Sai daí, seu demônio inútil. Você liberou seu poder uma vez e depois ficou completamente calado. Sabe que deveria estar envergonhado. Gastou tudo antes da hora, demônio. Pode me entregar esse poder agora, não pode? O demônio falou sem emoção, arrogante como sempre. Você é tão rude e denso como sempre? Posso te emprestar meu poder, mas com uma condição. Nunca mais me chame de gastou tudo antes da hora. Não sei o que significa, mas é profundamente desagradável de ouvir. No segundo seguinte, uma luz azul brilhou na minha mão. A energia jorrou através de mim como um raio. Feridas azuis pálidas começaram a florescer pelo corpo do dragão vermelho sangue. Até uma criatura daquele tamanho rugiu e se debateu violentamente. Isso era aura. Não demorou muito para que o dragão fosse feito em pedaços. Daliwema ficou sem palavras com a minha força. Impossível. Ele é um cavaleiro? O que você realmente é? A família real te enviou? Como eles poderiam saber? Antes que ele pudesse terminar, todo o peso da minha presença o esmagou. Então, um golpe de espada limpo e decisivo arrancou sua cabeça. O que eu realmente sou é um guarda comunitário. Seu pedaço de lixo miserável. Mas bem, quando pensei que tudo tinha acabado, vapores de hálito demoníaco começaram a vazar dos lábios de Dolan. Uma poderosa formação de feitiço irrompeu diretamente atrás de mim. Eu me encolhi. Uma armadilha de magia negra, uma que só ativa após a morte. Uma luz roxa escura e violenta disparou para o céu. Imediatamente puxei Vivian para perto para protegê-la. A má notícia era que, sinceramente, parecia que este poderia ser o fim. Vendo que a criatura já tinha me focado, agarrei Vivian e corri. Sem ter para onde ir, tudo o que pude fazer foi colocá-la no chão. Bem quando eu ia sacar minha espada e enfrentar a criatura de frente, uma voz ecoou à distância. Uma força tremenda atingiu a criatura e a jogou no chão. Era o cavaleiro sagrado, chamando o nome de Vivian freneticamente. A inquisidora de heresia também havia chegado. Os dois lançaram um ataque combinado direto na criatura rosnante. Eu observei de trás de uma árvore. Vendo que Vivian estava prestes a acordar, percebi que, dada a situação atual, eu poderia muito bem ser confundido com quem a sequestrou. Não tive escolha a não ser estender a mão e nocauteá-la de novo. Talvez um pouco forte demais, que barra, melhor encobrir isso. Com tudo resolvido, eu me retirei discretamente. Capitão da guarda batendo o ponto. Tchau. Quando o cavaleiro e a inquisidora acabaram com a criatura. O dia já tinha amanhecido. O cavaleiro tremia e desabou em lágrimas. Minha senhora, onde está você? Foi quando a inquisidora avistou a silhueta de Vivian entre as árvores. Minha senhora, você está bem? Será? Será que ela está morta? Uma semana depois, o plano do Mago Negro foi totalmente desvendado e a equipe de busca voltou à estalagem com o astral lá embaixo. Como é que a gente ia saber que ele era um Mago Negro? De qualquer forma, as coisas voltaram ao normal. O Lorde, que tinha voado pelos ares como uma águia, saiu milagrosamente ileso. Sua filha Vivian também havia passado por tudo em segurança. Além disso, graças ao meu testemunho fabricado, a morte de Gwat foi registrada como um sacrifício heróico em batalha contra o demônio. Por causa disso, sua família recebeu um benefício por morte. Os membros do esquadrão ficaram profundamente comovidos. Gwat foi tão corajoso, atacando um demônio de frente. Eu quero ser como ele. Eu levantei meu copo silenciosamente em homenagem a Gwat. Foi quando K mencionou que um novo recruta estava chegando para preencher a vaga de Gwat. Uma figura familiar arrombou a porta. Novo membro do 4º Esquadrão, guarda da cidade externa, Dylan, apresentando-se para o serviço. Por que tinha que ser esse pirralho? Não acredito que o destino continua me jogando junto com você, irmãozão. Ele estava tagarela como sempre. Ah, certo, pessoal. Eu uma vez matei milhares de zumbis numa única noite. Se não fosse por mim, até o irmãozão Eron teria... Hannah concordou com ele com absolutamente zero calor. Aqui está sua cerveja. Com um algo a mais. Isso fez Dylan se apressar para impedi-la. Senhorita Hannah, isso. Eu realmente sinto muito pela última vez. Esse tipo de comportamento é meio que uma tradição mercenária. Até eu costumo... Hannah caiu na gargalhada. Então ela pegou uma besta debaixo do balcão. Administrando essa estalagem, eu lido com lixo como você quase todo dia. Mas se você tentar qualquer gracinha de novo, eu vou fazer um buraco bem no meio da sua testa. Ei, Doninha, eu chamei Dylan, então entreguei uma espada a ele. A partir de agora, você faz parte do 4º Esquadrão da Guarda da Cidade Externa. Trabalhe duro ou está fora. Sim, senhor. Eu darei tudo de mim. Em pouco tempo, eu estava mostrando a Dylan os macetes de como inspecionar as pessoas que entravam na cidade. Ele observou enquanto eu nocauteava um cidadão que chegava com um soco. Depois o sacudia para acordar. Ei, dormir num lugar desse vai te dar um derrame, se cuida. Vendo-me operar assim em campo, o queixo de Dylan caiu.
É sério que é assim que a gente inspeciona as pessoas que chegam? A gente acabou de roubar moedas de prata do cocheiro e usa a desculpa de verificar possessão demoníaca pra socar quem a gente quiser. Esse é o trabalho? Isso é absolutamente incrível. Escuta, não precisa complicar. É só entregar 2 moedas de prata e você pode entrar direto na cidade. Vendo a performance dele, tive que admitir. Esse cara é um extorsionário nato. Desse jeito, moedas de prata vão rolar pro meu bolso mesmo quando eu não fizer nada. As coisas estão melhorando. Então a voz de um soldado soou. Idiota sem cérebro, você vê o brasão fineiro nessa carruagem e ainda acha que pode nos revistar? Não me importo com nada disso. Agora entregue a prata. Eu imediatamente chutei Dylan pro lado. Aquele ali é um novato, não sabe de nada. Minhas desculpas, senhor. Mas quando eu realmente olhei pra carruagem, não havia nenhum nobre lá dentro, apenas soldados. Mudei minha expressão instantaneamente, adotando um ar severo e inabalável. Devido a incidentes recentes, nosso Lorde nos ordenou a conduzir inspeções minuciosas em cada visitante que entra pelo portão da cidade. Seu comportamento agora é o mesmo que insultar o Lorde da cidade de Cassidy, um soldado comum chamando nosso Lorde de idiota sem cérebro. O carrasco pode ter problemas para dar conta do trabalho. O soldado ficou chocado com a rapidez com que nossa atitude havia mudado. No final, ele entregou as moedas em silêncio. Por favor, não me entenda mal. Eu não quis dizer isso. Eu permiti um leve sorriso. Então, uma última coisa. Eu acertei um soco impiedoso bem na cabeça dele. Por ordem especial do Lorde, é assim que verificamos os visitantes em busca de possessão demoníaca. Boa sorte a todos vocês. O soldado que levou o soco mal conseguia segurar as lágrimas. Malditos sejam aqueles 2 canalhas. A cena mudou. Eu me vi de volta na Catedral do Sol mais uma vez. Não tinha ideia do que se tratava desta vez. Com essa coisa vivendo dentro de mim, o último lugar onde eu queria pisar era essa igreja. Será que eles já descobriram? Assim que a preocupação se instalou, a silhueta da Inquisidora quase me fez pular da pele. Aaron, você está aqui. O rosto do padre era só sorrisos. Aaron, eu ouvi tudo. Então você realmente lutou contra um demônio, não foi? A Inquisidora viu tudo claramente. Ela disse que você resgatou a jovem das garras de um gigante com grande risco pessoal. Um mero capitão da guarda que enfrentou um demônio. Um alívio me invadiu. Bom, ela não me viu usando o poder demoníaco. O padre continuou. Sua bravura merece ser honrada. Preparei um presente de gratidão. A partir de hoje, você é um frade honorário. Eu estava menos do que impressionado por dentro. Murmurei pra mim mesmo, assim como da última vez, eu preferia ser pago em dinheiro. Então o sumo sacerdote sugeriu que eu levasse a Inquisidora para um tour pela cidade de Cassidy. Ela mencionou que queria ver a cidade. Desculpe incomodá-lo, eu fervia por dentro, então ele só queria um faz-tudo e me chamou até aqui pra isso. Além disso, se a Inquisidora descobrisse que eu estava possuído por um demônio, ela esmagaria meu crânio com uma estrela da manã. Então propus levá-la a um restaurante que eu frequentava, e foi assim que nos vimos cara a cara com aquele pão de peixe absolutamente horripilante. Era também minha melhor estratégia para garantir que nunca nos aproximaríamos. Observei a Inquisidora morder. Ela imediatamente começou a suar. Aquela expressão não tem preço. Não me odeie. Você não vai comer? Ela disse baixinho, com os olhos parecendo que podiam me esfolar vivo. Claro que sim. Forcei-me a suprimir o reflexo de vômito e enfiei o pão na boca. A Inquisidora também se recusou a recuar. Finalmente acabou. Nós dois desabamos em nossas cadeiras completamente exaustos. Bem jogado, Inquisidora. O dono entrou. Tudo pronto? Gostariam de mais uma porção? A Inquisidora disparou do restaurante como um coelho assustado. Bem quando eu estava me sentindo presunçoso, um prato fresco de pão de peixe foi colocado na minha frente. Ter meu crânio esmagado por uma estrela da manhã teria sido melhor que isso. Desde que me tornei um frade honorário, meu guarda-roupa estava ficando cada vez mais chique. Acontece que só de usar essa túnica eu conseguia descontos em várias lojas. Nada mal ser um frade honorário. Capitão, a família Fineiro enviou soldados que trabalharão conosco. O Lorde nos pediu para nos darmos bem com eles. Haverá penalidades por quaisquer disputas. Antes que a frase terminasse, uma figura ameaçadora já estava vindo em minha direção. Era o mesmo soldado que eu tinha socado há pouco tempo. Seu guarda inútil, que timing perfeito. Você realmente achou que podia me dar um soco na nuca com uma desculpa ridícula inventada? Os guardas ao meu redor entraram em pânico. Capitão, como frade honorário, você não pode causar uma cena por algo assim. O soldado ficou mais ousado com isso, fugindo assustado quando alguém realmente revida. Uma unidade de guarda de baixo escalão deveria saber o seu lugar. Aquelas palavras me levaram ao limite. No segundo seguinte, ele estava voando pelo cômodo. Isso não é uma disputa. É um ato de violência unilateral. Demorou um bom tempo antes. O capitão do soldado lentamente se recuperou. Depois da surra, ele estava muito mais contido. Eu desmaiei? Aquele homem é algo completamente diferente. Não tem cabimento estar preso. Como capitão da guarda, alguém daquele nível poderia servir como guarda particular de um nobre. Então não é que eu sou fraco. Ele é que é muito forte. A cena mudou. Eu estava de volta ao portão da cidade fazendo inspeções de rotina. De repente, enfiei meu punho na nuca de uma pessoa que chegava. Os soldados Fineiro observando pareciam completamente perplexos. O que ele está fazendo? Mas então uma aura roxa irrompeu do corpo da pessoa. Como ousa um mero humano golpear um demônio na nuca? Os dois soldados olharam em descrença. Não acredito que esse método realmente funciona. Você consegue mesmo identificar demônios assim? Eu mesmo fiquei chocado. Honestamente, eu estava fazendo isso só por diversão. Em pouco tempo eu tinha surrado. O demônio de terceira categoria pra valer. Mas a frequência de aparições de demônios começou a lançar a cidade de Cassidy em verdadeira agitação. E naquele mesmo dia, os lutadores mais fortes da cidade de Cassidy se reuniram. O lamento lamentável do demônio foi o suficiente para me fazer sentir um pingo de simpatia. Tudo isso por causa de uma cerveja gelada neste mundo medieval. Eu acolhi uma pequena maga especificamente para fazer gelo. Mas pensando bem, usar a cana só como uma geladeira parece um desperdício. Melhor pensar em um jeito de ajudar uma garota a subir de nível. Enquanto isso, uma carruagem se aproximava da cidade de Cassidy, e o cocheiro parecia profundamente inquieto. Ele e seus passageiros estavam sendo coagidos pelas pessoas dentro da carruagem. Eles haviam sido ordenados a entrar na cidade e localizar o alvo que seu chefe havia identificado.
Tudo o que o cocheiro queria era entregar esses pesadelos vivos e sair o mais rápido possível. Ele abriu um grande sorriso e trocou gentilezas com Paul primeiro, depois estendeu 3 moedas de prata. Obrigado pelo seu trabalho duro. Isso é pela taxa de entrada. Bem, então Dylan se adiantou. Espere, você não tem 3 soldados aí dentro também? Isso significa cobranças extras. Paul tentou intervir, mas o cocheiro entrou em pânico. Se não for suficiente, posso adicionar mais. O que ele temia era que se a carruagem ficasse parada ali, quem sabia o que aquelas pessoas desequilibradas lá dentro poderiam fazer. Mal sabia ele que, após repetidos avistamentos de demônios, a cidade de Cassidy havia mudado seus métodos de inspeção. A partir de agora, passageiros sentados na parte de trás de uma carruagem também tinham que sair para inspeção. Qualquer pessoa suspeita levava uma paulada na cabeça primeiro. Essa abordagem de ataque surpresa foi naturalmente recebida com forte resistência dos ocupantes da carruagem. Vendo-os tentar revidar, Dylan imediatamente gritou que todos eram demônios. Usando a força do número, os guardas e soldados subjugaram os suspeitos um por um. A cena mudou. Eu estava desfrutando de uma deliciosa cerveja gelada. Eu dei meu sorriso mais caloroso e chamei a pequena máquina de gelo. Kana, que tipos de magia você consegue fazer agora? Eu perguntei. A garota listou. Dados mágicos, gelar bebidas e alguns feitiços simples de ver através. Eu levantei uma sobrancelha. Quem te ensinou magia? Algum viciado em jogos de azar. E por falar nisso, mesmo que ela fosse pra escola, ela realmente conseguiria aprender magia nova? Kana percebeu a leve mudança na minha expressão e se apressou em explicar. Todo mundo diz que eu aprendo as coisas muito rápido. E a Hannah disse que eu lavo os pratos muito bem também. Então, por favor, não me jogue fora. Eu balancei a cabeça. Não diga coisas como jogar fora. Parece ruim. O ponto é, você quer melhorar na magia, não quer? Certo? Os olhos da garota se iluminaram com determinação. Sim, é só me dizer o que fazer. Ela tem pegado a energia estranha do Dylan, não tem? Mas tem mais uma coisa que eu não te contei. Kana disse baixinho. Antes que ela pudesse terminar de falar, uma figura arrombou a porta. Irmãozão, estamos ferrados. Todo mundo que a gente prendeu acabou de fugir da prisão. Dizia-se que uma das pessoas presas durante a inspeção tinha roído suas algemas de madeira e escapado. Ele até derrubou soldados armados sem uma única arma. Dylan parecia pálido. Fui eu quem nocauteou aquele cara. O que a gente faz agora? Resumindo, todos os líderes de esquadrão deveriam se apresentar ao quartel-general imediatamente. Depois de me certificar de que Hannah sabia pra ficar segura, eu saí. E claro, o capitão da guarda explodiu. Seus lixos inúteis. Vocês deixaram todos os prisioneiros escaparem. Um líder de esquadrão explicou que havia investigado o primeiro homem a escapar. O homem era um faz-tudo de Cullerson, notoriamente temido por lá. Eu assenti lentamente. Entendi. Pensar que a Doninha realmente conseguiu pegar alguém assim. Foi quando o aprendiz do cocheiro do grupo preso invadiu. Quem é o capitão da guarda aqui? Aquele grandão com cara de assustador. É você? Eu corri e tapei a boca dele com a mão. Que pirralho mal educado sem modos nenhum. Crianças no mundo medieval se criam sozinhas, ou o quê? Meu mestre não fez nada de errado. Por favor, salve-o. O garoto ruivo gritou. Somos cocheiros, só tentando tocar um negócio. Fomos ameaçados a deixar aquelas pessoas embarcarem. Ouvindo isso, eu juntei as peças. O mestre dele era aquele homem pão duro, Levi. Mas sob as leis de Cassidy, uma vez que um prisioneiro escapava, não podíamos deixar ninguém conectado a ele ir livre. Enquanto isso, os condenados fugitivos estavam correndo dos guardas e haviam chegado a um local isolado. Levi ofegava. Por que eles me arrastaram junto? Eu nunca tive intenção de escapar. Alguns deles murmuraram sobre como o pessoal de Cassidy era aterrorizante, esmagando cabeças durante as buscas, e que no trabalho deles, pegar leve com alguém te marcava como fraco. Bem então, um súbito apito os fez pular. Antes que pudessem reagir, uma figura imponente já havia cortado sua rota de fuga. Vocês são mesmo só guardas? Somos 7. Eles se prepararam, contando com seus números. Em pouco tempo, cada um dos condenados foi nocauteado. Observando de onde estava, Levi empalideceu. Aquele homem não pode ser o Ruff e o Aaron. Pode, de todas as pessoas, para encontrar como um condenado fugitivo, por que tinha que ser esse demônio? Bem quando ele se preparava para o pior, eu simplesmente o peguei pela gola. Do que você está grasnando? E por que você fugiria em primeiro lugar? Que dor de cabeça. Seu aprendiz está te procurando. Vá. Ser reunido com seu aprendiz ajudou Levi a entender algo. Mesmo que Eren fosse boca suja e rude, um verdadeiro demônio no comportamento, você não podia julgar o homem por como ele agia. Do outro lado da cidade, o faz-tudo havia fugido com sua espada até o Distrito 5, onde ficava a testalagem Coelho Risonho. Scar foi o primeiro a ir atrás dele. Dylan torcia da lateral. É ele, é aquele cara. Bata nele até a própria mãe não reconhecer. Não permitirei que nenhum criminoso vagueie livremente neste distrito sem minha permissão. Eu sou a sombra da cidade de Cassidy. Com isso, Scar lançou um ataque com força total, mas foi derrubado em menos de 3 segundos. Dylan e os outros ficaram olhando. Esse cara é seriamente forte. Os olhos dele ficaram frios e afiados. Estou procurando uma garotinha. Vocês viram uma garota com cabelo roxo? Após uma breve troca de golpes, Paul foi esfaqueado e desabou. Dylan, corre! Ele gritou. Acabou. Nós 3 juntos não conseguimos vencê-lo. Não há mais esperança. Justo quando Dylan ia fugir, a lembrança de como Paul sempre o tratou como um verdadeiro irmão mais velho o parou. Paul, desta vez eu não posso te ouvir. Você não pode morrer ainda. Ele se virou e disparou uma enxurrada de provocações contra o reparador. Ei, você, já esqueceu que apanhou de mim até cuspir os dentes? Seus irmãozinhos já viraram churrasquinho. Seu inútil fracote que desmaia com um soco. A provocação funcionou perfeitamente. O reparador se virou e enfiou a espada em Dylan. Dylan jazia ali, sem esperança. Droga. Logo agora. Onde está aquele pirralho? Ele sempre aparece pra me encher o saco quando eu não preciso. Aaron, seu desgraçado, por que você some justo na hora que eu mais preciso? Um punho surgiu do nada e atingiu o rosto do reparador. A força o fez cambalear vários passos pra trás. Irmãozão, Dylan desabou em lágrimas. Doninha, eu ouvi cada palavra que você disse. Dylan imediatamente começou a se fingir de morto. O reparador estava furioso. Vocês estão procurando a morte, é? Eu zombava. Então você é o molenga que apanhou desse pirralho?
Mesmo que você tenha apanhado, não precisa parecer tão patético. Tem até farpas de madeira ali. Aproveitei a distração e o ataquei. Enquanto ele usava toda a força para bloquear, acertei um chute certeiro no peito, depois o agarrei pela gola e o joguei longe. Mesmo depois disso, ele conseguiu cair de pé. Para alguém do seu calibre, como foi nocauteado por aquela doninha? Por que viria para um lugar assim? Não está pensando em virar fazendeiro, né? Aqui não tem terra. Estou procurando alguém, disse o reparador. Cabelo roxo, curto, uma garota jovem. Você a viu? Foi quando a ficha caiu. Os bandidos com quem ela andava também eram de Cullerson. Mandaram um reparador até aqui por uma maguinha tão... caidinha. Lendo minha reação, a fúria do reparador aumentou. Então você a conhece. Leve-me até ela ou eu... Antes que ele pudesse terminar, Dylan enfiou a espada no coração do reparador. Seu desgraçado. Achou mesmo que podia tocar naquela garota de cabelo roxo? Você de novo, eu vou te matar. Mas o ferimento do reparador era grave demais. Ele não conseguiu se levantar. No dia seguinte, Dylan exibia seus curativos, gabando-se loucamente de seus feitos heróicos. Eu vi minha chance e enfiei minha espada direto no peito daquele cara, jorrando sangue por todo lado. Foi quando abri a porta para ver os feridos. E eu tinha trazido um pão de peixe muito especial. Você vai comer cada pedacinho por minha causa. Scar murmurou fracamente. Você comprou 3? Estou de jejum. Não posso comer. Capitão, agora você também tem um. Um pouco depois, Dylan tentou puxar conversa com Kana. Jovem senhorita, você é realmente linda. A garota o ignorou completamente. Com um copo de cerveja gelada à minha frente, perguntei à garota se ela tinha algum sonho. O que ela queria ser, o que queria fazer, tipo virar uma cavaleira ou uma nobre. Kana parecia um pouco perdida, mas deu uma resposta firme. Eu quero continuar viva. Eu sorri com isso. Bom, então eu farei a minha parte. Faça a sua também. Algum tempo depois, fui comprar uma poção mágica. O vendedor cotou 90 moedas de prata. Vai comprar ou não? Se não, saia. Não perca meu tempo. Meu temperamento quase me fez socar o monge ali mesmo. Felizmente, outro monge interveio para acalmar as coisas. Ele é o frade honorário pessoalmente solicitado pelo sumo sacerdote Brian e pela inquisidora de heresia. No final, saí com a poção por 50 moedas de prata. Uma verdadeira pechincha abençoada. Irmão Irons, eu realmente agradeço. Graças a você, fiz um ótimo negócio. O irmão Ions explicou que o abade estava vindo para a cidade de Cassidy, então todos estavam apressados e irritados. Eu o observei se afastar e não pude deixar de pensar. Pelo visto tem gente normal por aqui também, ué. Eu só tinha presumido que eram apenas o sumo sacerdote Brian e a inquisidora. Falando no diabo, a inquisidora estava ali mesmo, comendo um pedaço de pão. Ela me notou, levantou-se lentamente, então me ofereceu um pedaço de pão com olhos completamente sinceros. Depois disso, ela se afastou em silêncio. Não importa como você a olhasse, aquela mulher não era muito normal. Após o incidente com o reparador, o magistrado explodiu de raiva. Pelo próximo mês inteiro, ninguém terá folga. Todos pareciam devastados. Isso é completamente irracional. Há limites para punir seus subordinados. Então o magistrado de repente se virou para mim. Eren, Norpo está te procurando. Ah, Eren, você está aqui. O sorriso do meu superior era anormalmente radiante. Agora preste muita atenção. Essa coisa aqui é o que chamamos de porta. Se você a abre, pode entrar no espaço que todos usam. E o jeito de abrir é muito simples, é só girar a maçaneta. Eu apontei timidamente que todo mundo já sabia disso. Você diz que sabe, então por que você arrebenta a parede toda vez em vez de abrir a porta? Você tem ideia de quantas paredes você destruiu? Acha engraçado? Bem, eu não tive muita escolha na maioria das vezes. De qualquer forma, o custo do reparo por todo esse dano à parede será deduzido do seu bônus. Entre todos os bônus que você ganhou recentemente, isso é o que resta após as deduções. Vendo as moedas na minha mão, não hesitei. Joguei-as direto pra Norpo. Isso é uma gorjeta. Vá comprar algo legal pra você e tome uma cerveja. Ficar trancado neste escritório vai te deixar louco. E desta vez, eu não quebrei a porta. Naquela tarde, saí para patrulhar como de costume. Não era tão divertido quanto as inspeções nos portões, onde podíamos legitimamente arrecadar dinheiro. Mas as patrulhas tinham seu próprio charme. Todo dia, o povo medieval conseguia arrumar confusão pelas coisas mais triviais. Justo quando 2 jovens estavam prestes a brigar, eu intervi com um sorriso. Calma, calma, se acalmem, os dois! Quem vencer a briga está certo. Aposto uma moeda de prata que o baixinho ganha. Um grupo de crianças passou correndo em pânico. O Eron tá vindo, corram todos, ele vai comer vocês se pegar. As crianças de Cassidy tinham decidido que eu era algum tipo de troll da montanha. Justo quando o tédio estava começando a bater, uma briga estourou por perto. Um de vocês 3 roubou minha colher de prata. Qual foi? Ah, Eron, que timing perfeito. Me ajude a resolver isso. Essas pessoas roubaram minha concha de prata. Ela foi passada de geração em geração na minha família. Não fui eu, o Homem-Goblin gritou. Quem se daria ao trabalho de roubar aquela coisa velha e enferrujada? A mulher loira foi desdenhosa. Minha casa tem um espelho de prata. Por que eu me daria ao trabalho de roubar uma concha? Definitivamente não fui eu também. Nem sei por que ela me arrastou pra isso. Absurdo, capitão, nós realmente não precisamos lidar com esse tipo de bobagem mesquinha. Só existe uma verdade, eu disse, com os olhos brilhando. Vítima, quando exatamente o crime ocorreu? A colher estava lá quando comi ontem e sumiu esta manhã. Deve ter sido um dos meus vizinhos. Certo, cada um de vocês, onde estavam e o que estavam fazendo da noite passada até esta manhã. O Homem-Goblin explicou que havia terminado de separar o feno cedo e ido para casa jantar. Na verdade, ele tinha pulado a ceia completamente. Para uma pessoa medieval cuja existência inteira gira em torno de 3 refeições por dia, pular a ceia era altamente suspeito. A mulher com dentes de coelho bufou que era assunto pessoal dela, e ela não era obrigada a relatar. Vou dizer de novo, minha casa tem um espelho de prata. Uma concha não é nada em comparação. O homem loiro explicou que não havia saído de casa. A mulher o havia arrastado à força para fora do quarto. A mulher robusta retrucou. Este homem é o mais suspeito de todos. Ele é um forasteiro. Nunca o vi antes. Sem outra opção, não tive escolha a não ser deixá-los me levar de volta às suas casas. Para minha surpresa, a casa da mulher com dentes de coelho realmente tinha um lindo espelho de prata.
Viu? Por que eu iria querer uma colher? Você acredita que sou inocente agora? Certo, mas enquanto eu examinava o quarto, algo me chamou a atenção. O lugar era simples e vazio, e ainda assim havia um espelho de prata em exibição. Se algo, isso era mais suspeito, nenhuma colher de prata, mas havia uma cueca masculina. Ela alegava morar sozinha, mas o quarto cheirava inconfundivelmente a um homem adulto. Parecia que essa mulher era amante de alguém. Adultério era considerado uma ofensa séria, mas ela nos ofereceu comida. Além disso, não era realmente problema meu. Eu deixaria pra lá. A casa do homem loiro em seguida, cheia de livros de parede a parede. Todos pareciam ser romances bem sem graça. Foi quando avistei uma linda pulseira. Na verdade, ficaria muito bem com esta roupa. Ele provavelmente não notaria se eu pegasse. Vou guardá-la discretamente. Mascar me viu imediatamente. Que pulseira é essa? O capitão tem um gosto interessante. O homem loiro suspirou. Se você gostou, pode levar. Ah, muito obrigada. Você também é inocente. Última parada, a casa do Homem Goblin. Já que os dois primeiros não eram os culpados, este era o suspeito mais provável. Certo, eu descobri. Sei que não parece, mas tenho investigado bem a sério. Vamos fazer uma busca adequada nesta casa. Mas no momento em que entramos, encontramos uma égua surpreendentemente bem vestida. Saboltar, cheguei tarde em casa hoje. Primeira vez recebendo visitas, não é? Hoje à noite preparei especialmente um bisque de feno. Eu o chutei antes que ele pudesse terminar. Este homem era completamente obcecado por seu cavalo. Aparentemente ele era o treinador de cavalos mais renomado da cidade de Cassidy. Então, quem era o verdadeiro culpado? Justo quando eu estava quebrando a cabeça, a mulher robusta de cabelo ruivo veio correndo. Oh céus, me desculpem. Encontrei a colher. Ela tinha se misturado ao feno. Desculpem o incômodo a todos. Continuem o bom trabalho. Maldita mulher, ela desperdiçou nossa tarde inteira. Bem então, a querida Cana apareceu com minha cerveja gelada favorita. Ela olhou pra mim com uma expressão brilhante e alegre. Dentro do copo havia cubos de gelo esculpidos com padrões de flores. Eu trabalhei muito nisso, Cana disse radiante de orgulho. Você fez um ótimo trabalho, você realmente se esforçou. A direção pode estar um pouco errada e o uso prático questionável, mas eu não ia desanimar o entusiasmo dela. Vou encontrar um livro de magia para ela estudar assim que puder. Foi quando a garota pareceu notar a pulseira brilhante no meu pulso. Ela estava claramente atraída por ela. Você gostou desta pulseira? Parece que seu gosto é bem peculiar. Aqui pegue, geladeirinha. Um brilho de alegria cintilou nos olhos lavanda de Cana. Ela parecia radiante de alegria. Será que esta pulseira era realmente de boa qualidade, apesar de parecer tão gasta? Aquele homem magricela pode até ser decente. Vou mandar pão de peixe como agradecimento. Enquanto isso, o homem loiro estava fervendo de raiva. Ultraje. Essa cidade fronteiriça e atrasada é a própria definição de ignorância e barbárie. Um plebeu comum ousando causar problemas para um mago da Torre de Magia Branca. Algo assim jamais aconteceria na capital. Quanto mais ele pensava nisso, mais ele se enfurecia. Aquele homem é a personificação da selvageria e da ignorância. Aquele capitão da guarda completamente sem vergonha invadindo minha casa. Felizmente, eu já havia antecipado algo assim e lancei um feitiço de ocultação em meus livros para que parecessem romances comuns. Mas quando ele começou a tocar na pulseira, eu ainda não consegui me conter. Algo assim não é pra gente como você colocar as mãos. Ele havia instantaneamente lançado um feitiço em mim, mas ficou chocado ao descobrir que não teve efeito algum. O homem nem era um cavaleiro, apenas um guarda comum. Quanto mais ele pensava na pulseira sendo levada, mais irritado ficava. Que diabos é aquele homem? Ainda assim, ele se forçou a manter a calma. Não vale a pena expor minha verdadeira identidade por causa dessas coisas. Minha missão do começo ao fim é pesquisar a amada da magia. No dia seguinte, um nobre finero chegou à cidade de Cassidy. Como o primogênito da família Fineiro, ele entrou com olhos frios e não nos poupou um único olhar. Não tivemos escolha a não ser curvar a cabeça. Eu não pude evitar resmungar internamente. Nobres são realmente insuportáveis. Uma segunda carruagem trouxe alguém de Culason. O jovem se apresentou como um administrador de terceiro escalão de Culason, de nome Xuan Yi. Ele disse que estava ali para reivindicar um criminoso procurado. O dono da carruagem atrás dele também parecia uma figura de considerável importância. Ele carregava uma autoridade calma. A julgar por sua vestimenta, você deve ser o frade honorário Aaron. Que o sol brilhe sobre você. O orador era inconfundivelmente o próprio abade. Você corresponde aos relatórios que li. Um homem de fé genuína. Devemos ter uma conversa adequada em algum momento. Tantas figuras importantes chegando de uma vez, esta tarefa seria agitada. Norpo me encontrou e me disse para entregar o criminoso a Xuan Yi. Eu enfiei a mão em uma bolsa e puxei um saco ensanguentado. Este é o reparador de Culason, ou parte dele. As outras duas cabeças também estão aqui. Após um acesso de vômito, Xuan Yi ficou aliviado por os criminosos procurados terem sido tratados. Este era tão notório que o chamávamos de Espectro Lobo. A organização a que ele pertencia cometeu inúmeros crimes. Uma organização que me lembrou que ele estava procurando Cana. Eu me perguntei se eles enviariam mais pessoas depois. Xuan Qi, que adorava explorar bons restaurantes, me pediu para recomendar um lugar com comida decente. Decidi levá-lo lá enquanto o interrogava sobre aquela organização de Kullersen. O delicioso bolo deixou Xuan Yi genuinamente encantado. Ele explicou que desde a situação do lobo solitário, todos em Kullersen estavam em alerta. A organização havia se tornado ainda mais brutal por razões desconhecidas. Lobo Solitário era uma das 3 maiores organizações de Culason. As outras duas eram Espada Curta Fria e Coelho Fofo. O Espectro Lobo era um reparador que pertencia ao Lobo Solitário. Como é o chefe do Lobo Solitário? Perguntei. Um homem chamado Philip, supostamente filho da concubina de algum nobre, exilado após uma tentativa frustrada de envenenar o herdeiro legítimo. Mas o mais aterrorizante nele é sua possessividade. Um dia, um membro da Espada Curta Fria jantou em um restaurante de Philip e, como brincadeira, pegou uma espada curta decorativa barata em exibição. Philip não viu isso como brincadeira de forma alguma. Ele dedicou tudo para recuperar aquela espada. Como um verdadeiro lobo, uma vez que ele morde sua presa, não solta até que ela pare de respirar. Isso me disse que ele provavelmente considerava a geladeirinha sua propriedade. Mas ele não sabia que se mordesse a coisa errada, cada dente de sua boca seria arrancado.
Parecia que eu faria uma viagem pessoal à cidade. Então peguei uma carona com Norpo, que estava indo pra Culason vender laranjas. Norpo já havia se acostumado com minhas ideias estranhas há muito tempo. Ao longo dos anos eu havia acumulado muitos méritos, mas estava contente com o pequeno papel de líder de esquadrão da guarda. Para ela, meu raciocínio não precisava de muita análise, porque tudo o que ela se importava era que Ruff e Aaron ficassem na cidade de Cassidy, e assim a carruagem para Culason partiu. Comparada à sonolência da cidade de Cassidy, Culason era incomparavelmente animada. Norpo sugeriu que eu aproveitasse a oportunidade para explorar a cidade grande, mas ela me avisou repetidamente para não causar problemas e usar a porta da frente ao entrar e sair. O que ela não sabia era que eu planejava eliminar o chefe do Lobo Solitário esta noite. Chuan-Yi me encarou, sem reação. Ele achou que eu estava brincando. Bem, faça o que quiser, vá em frente e o elimine. Honestamente, eu estou farto daquele cara há muito tempo. Então, a meu pedido, Chuan-Yi primeiro me levou para ver o esconderijo do coelho fofo. A organização não tinha nada a ver com o nome, uma guilda que dependia puramente de força bruta. Depois passamos pela taverna administrada pela Espada Curta Fria. Chuan-Yi também foi calorosamente recebido lá. Até aquele momento, Chuan-Yi ainda achava que eu estava brincando. No segundo seguinte, eu o fiz me levar para a base do Lobo Solitário. Espere, aquele cassino à frente é o esconderijo do Lobo Solitário. É muito mais perigoso do que qualquer lugar onde estivemos hoje. Eu não pude evitar rir. Se você quer pegar o chefe de uma matilha, não deveria começar esmagando a toca? Foi quando Chuan-Yi finalmente percebeu que eu não estava brincando nem por um segundo naquela tarde. Não me arraste para isso. Pouco depois, Culason mergulhou no caos porque eu havia pago a Espada Curta Fria e ao coelho fofo para causar problemas. Mas não importa o quão alto o tumulto ficasse, um homem grande permanecia imóvel na entrada do cassino. Seu nome era Karen, o porteiro do Lobo Solitário. Ele observava a agitação lá fora, que lembrava o início de uma guerra, completamente impassível. Mesmo que a guerra estourasse, seu trabalho era simplesmente ficar ali, porque ele era o porteiro do Lobo Solitário. Aproximei-me dele com um sorriso casual. Como vai sua noite? Você trabalhou duro. Tenho observado a cidade, muita coisa tem acontecido, e você não se moveu um centímetro. A expressão de Karen não mudou. Ele me tomou por um bêbado. Porque meu trabalho é ficar aqui. Eu não pude evitar provocá-lo. As outras organizações não colocaram ninguém em suas portas. Parece que o chefe do Lobo Solitário é bem covarde, na verdade. Medo de morrer, é. Cuidado com a boca. Nunca conheci ninguém tão cruel quanto ele. E ele não vai morrer. Ele tem uma arma mágica. Qualquer um, não importa quem, será incinerado em um instante, mas mais aterrorizante do que isso é o cavaleiro que o guarda. A mão direita daquele homem está arruinada e ele bebe como um peixe, mas ainda faz jus ao nome de espada humana. Além disso, 40 membros da organização servem como suas mãos direita e esquerda. Ninguém pode tocar no chefe. Tendo reunido essa inteligência útil, dei um tapinha em Karen e o agradeci. Obrigado, Karen. Olhar pra você me lembra de mim mesmo quando era mais jovem. Fico feliz por ter vindo conversar com você. Vou garantir que o próximo chefe saiba de suas contribuições. Além disso, nada neste mundo é imortal. Seja cavaleiro, nobre ou imperador, todos morrem eventualmente. Isso é justo. Se Philip realmente morrer, largue este emprego e volte ao começo. Pense bem na sua vida. Karen o encarou, perplexo. Porque eu tinha acabado de entrar direto e ele não me impedira. Mas seu dever era ficar ali, e não se mover. Dentro do cassino, tudo o que senti foi decadência, um excesso de indulgência absolutamente luxuoso. Eu segui silenciosamente para o interior sem hesitação. Muitos dos membros do Lobo Solitário haviam saído para lidar com a perturbação causada pela Espada Curta Fria e pelos outros. Eu também havia enviado o guia Chuan-Yi de volta à estalagem com antecedência. Agora era hora de trabalhar. Pensando nisso, de repente avistei um bêbado caído em uma escada bebendo. Seus olhos estavam vidrados e ele não parava de arrotar. Com base na inteligência, você deve ser o cavaleiro. Vamos ver o que você tem. O homem cambaleou para se levantar. Sua mão direita arruinada tremia levemente até mesmo ao levantar uma garrafa. Exatamente como eu tinha ouvido, uma ruína completa de pessoa. Em contraste, eu tinha treinado todos os dias. Mesmo assim, a aura que irradiava do cavaleiro não me dava certeza de vitória. Assim que ele começou a se mover, seu trabalho de pés era notavelmente ágil, e seu poder era impressionante. Uma lâmina comum que encontra uma espada carregando aura se estilhaçará imediatamente. Eu ataquei com tudo o que tinha, e o cavaleiro desviou com maestria, mas ainda assim encontrei minha abertura e enfiei um punho em suas costas. Quando dois lutadores estão igualmente equiparados, o resultado se resume à menor vantagem, um cavaleiro desgraçado. Enfrentando um capitão da guarda que treina todos os dias, havia apenas um resultado, um passo em falso e sua cabeça foi levada pela minha lâmina. Minha espada havia sofrido danos consideráveis na troca com seu aço carregado de aura. Imediatamente peguei a espada do cavaleiro. Esta é uma lâmina decente, vou levá-la. Em troca, como frade honorário, farei uma oração por você. Enquanto isso, de volta da estalagem, Norpo havia sido lentamente despertada pelo crescente barulho lá fora. Que inferno. É sempre essa barulheira toda numa cidade grande. Não dá pra dormir em paz. Ela abriu a porta com força e viu as ruas virarem um mar de fogo. Uma multidão de gente brigava no meio do caos. Aquela cena lhe deu um pressentimento horrível. Por que será que de repente eu não paro de pensar no Eren? Não, isso é impossível. Nem mesmo o Eren seria capaz de algo assim. Nesse ponto eu já tinha chegado a uma porta dourada. Ladrão adora ouro, né? Uma verdade universal, sem prazo de validade. A decoração interna rivalizava com a de uma propriedade de nobres. Será que esse cara tinha alguma obsessão por status de nobreza? No meio do pensamento, um grupo de homens bloqueou meu caminho. Você sabe onde está pisando? Tem a audácia de entrar sem ser convidado? Já que os 4 reis celestiais te encontraram, não espere sair daqui tão fácil. Eu caí na gargalhada. 4 reis celestiais? Mas pra 4 porquinhos isso sim. Bem na hora que os 4 porquinhos iam fazer a gracinha deles, Philip apareceu e os parou. Como você entrou nesta sala? O Lord Behaden deveria estar vigiando no corredor. Eu respondi sem emoção. Não encontrei ninguém com esse título por aí. Nisso, o chefe logo reconheceu a espada. Que pena. Gastei uma grana preta naquela noite. O que você quer comigo? Ah, só vim tirar sua vida? Nada demais. O chefe não demonstrou raiva. Ele sorriu. Interessante. Realmente fascinante. Ele caminhou lentamente na minha direção. Você quer me matar? Tem certeza que dá conta? Por trás de mim está o Conde B. Harlot, administrador de primeiro escalão de Anui, e até mesmo o próprio Abade.
Se for cavar fundo, até a família real tem laços comigo. Você consegue aguentar com a influência deles? Ajoelhe-se e lamba meus sapatos, e eu perdoarei sua insolência com generosidade. Antes que ele terminasse a frase, sua cabeça já tinha sido levada pela minha lâmina, o sangue espirrou, e os 4 porquinhos saíram guinchando. Você praticamente ofereceu seu próprio pescoço de bandeja. Achou mesmo que esse tipo de ameaça funcionaria comigo? Que pena pra você, hein? Eu já era procurado por gente bem mais assustadora muito antes disso. Nesse exato momento, chamas irromperam diante dos meus olhos. Então essa é a arma mágica que a Karin mencionou. Ele não estava só se jogando de cabeça, afinal de contas. Avancem. 4 reis porquinhos. A entrevista de emprego oficial para o novo chefe do Lobo Solitário começa agora. Listem suas qualificações, por favor. Os que não forem selecionados vão ganhar uma fogueira de presente. Os 4 começaram a discutir, um por cima do outro. Um se gabava de ter cortado centenas de cabeças, outro dizia ser especialista em sequestro, quando de repente um deles enfiou uma lâmina nas costas de um companheiro sem aviso. A crueldade em seus olhos chamou minha atenção. Meu nome é Dante. A maioria das operações reais do Lobo Solitário passa por mim. Me dê a posição de chefe. No dia seguinte, os administradores estavam em reunião, contabilizando as perdas dos confrontos interorganizações da noite anterior. Shunwei entrou no meio da reunião carregando uma caixa de presente. Os superiores estavam insatisfeitos por ele ser um plebeu e por estar atrasado. Seus colegas o ridicularizaram por parecer um idiota, ainda mais com aquela caixa. Mas o conteúdo da caixa deixou todo mundo de queixo caído na sala. Lá dentro estavam inconfundivelmente as cabeças de Philip e de outros membros do Lobo Solitário. Não precisa procurar o Philip. O Philip está bem aqui, ó. Na noite anterior, Dante tinha me perguntado o que deveria acontecer com o Lobo Solitário dali pra frente. Se vira, meu caros. Contanto que ninguém venha procurar a geladeirinha, eu já fiz o que tinha que fazer. Ah, e cuide do administrador de terceiro escalão, Shunai. O mesmo vale para o porteiro, Kairin. Agora vá construir algo que vale a pena. Novo chefe, Dante ficou chocado. Aí, quando você voltar, vou te reportar regularmente e incluir umas moedas de prata em cada atualização. No caminho de volta, Norpo perguntou se eu tinha causado algum problema em Coloson. Afinal, pra que servia toda aquela armadura? Estávamos conversando e rindo quando algo pareceu fixar o olhar em nossa carruagem. Lá na frente, flechas com ponta de pedra atravessaram as paredes da carruagem. Parece que caímos numa emboscada. Eram flechas tão vagabundas que até mercenários teriam vergonha de usar umas dessas. Só goblins usariam esse tipo de munição, pra ser sincero. Escaneando a área, estimo uns 20 deles, provavelmente de uma vila goblin próxima. Sem hesitar, saquei minha espada e os ataquei, mas tinha algo estranho. Com goblins normais, depois que uns 6 eram derrubados, o resto desistia e fugia. Esses aqui estavam bem mais agressivos. Não demorou muito para que cada goblin à vista fosse aniquilado. Olhando o sangue preto na minha lâmina, percebi que essas criaturas tinham sido manipuladas por algo. Isso era claramente resíduo de magia negra, sem dúvida. Considerando que um mago negro já tinha se infiltrado na cidade de Cassidy antes, decidimos voltar direto para lá. Descobriríamos o que estava acontecendo assim que chegássemos.